máscara, óculos, microfone, tudo embala numa coisa só. Embola numa coisa só. Ok. Vamos voltando aqui então. Obrigado por essa música, tudo a ver. Deus é o Rei da Glória, conduz, mostra o seu amor ao longo da história, sobre o qual Ele é soberano. Esther, capítulo 2, podem mostrar o primeiro. Nós falamos, se você já perguntou, já pensou de sua vida parecer que Deus não estava agindo. Mas será que você também já sentiu como sua vida fosse uma loteria? O medo, a ansiedade de não ter nenhum controle sobre o que vai acontecer. Quantos aqui já passaram pelo vestibular? Ok. Quantos ainda vão passar pelo vestibular? Tem alguém aqui? Ok. Alguns? Joia. Anos se preparando para o grande momento. Milhares de jovens em salas ao redor do país participando, seja no Enem ou vestibular, de uma gigantesca competição pelo futuro. Quem será escolhido? Quem fica para a próxima? Quantos aqui já participaram de um concurso público? Se prepara, estuda também, você faz lá, dá o seu melhor, e aí fica aguardando os dias, semanas, meses e não anos para sair os resultados, se você vai ser convocado. Quem vai? Quem fica? No seu trabalho, muitas vezes. Às vezes não esperando para entrar numa faculdade ou emprego, mas o inverso. Com a crise econômica, percebendo que talvez no seu setor, um já foi demitido, outro já foi demitido, e está chegando perto de você. Quem fica? Quem será promovido? Quem será mandado embora? Você já sentiu aquele frio na barriga? Faz o seu melhor, mas não pode ter certeza de que vai ser melhor do que milhares de tantos outros. Queridos, nós vivemos na loteria deste mundo, aguardando os números para saber quem vai subir e quem vai descer. E mais uma vez, a pergunta que nos vem a olharmos para o livro de Esther sem ter o nome de Deus, quem está no controle dessa loucura toda? Existe algum propósito nisso? Então vamos voltar para o capítulo 2, para o palácio em Suzã, onde o rei Xerxes governa absoluto de quase todo mundo conhecido. No capítulo 1, nós vimos que apesar da arrogância dos homens, a mão invisível de Deus guia a história. E vamos então continuar esse romance em mais 2 mini episódios nesse capítulo, para vermos como Deus continua agindo por trás das cenas da história, para exaltar, levantar as pessoas certas para cumprirem o seu propósito. Então vamos para o primeiro episódio, o concurso. Pode passar. Ok? O concurso. A primeira cena é uma solução para o rei. Versículos 1 a 4. Abre-se a cena e o rei está triste. Olha o versículo 1. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Pobre Xerxes, é o homem mais rico, mais poderoso do mundo, mas por causa da sua arrogância e ira temperamental, perdeu sua rainha e agora está se sentindo sozinho. E para piorar, tudo indica que ele havia acabado de voltar daquela invasão na Grécia, onde foi derrotado e humilhado. Chegou de sua longa campanha e não tinha ninguém para recebê-lo em casa. Não, sem contar as outras esposas e concubinas que ele tinha, mas a que ele tinha saudades, o que ele lembrou aqui, era Vasti. Os servos do palácio sabem que um rei mal-humorado por perto não é saudável, né? Pode fazer mal para o seu pescoço. Então eles lançam uma brilhante ideia. Olha os versículos 2 a 4.
Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Então, uma solução para o rei. Começa então o concurso Miss Persa. Ou melhor, o novo reality show da Pérsia. Não é tanto Miss Pérsia, é mais The Bachelor. Né? Pode passar aí. Né? Infelizmente veio isso para o Brasil algum tempo atrás. Onde candidatas do todo o império vão se preparar durante 12 meses para conquistar um rei solteiro. Passar uma noite com o rei e a que ele gostar mais será a rainha. É bem ideia de homem mesmo, né? Infelizmente. Nada mais garantido para reanimar o rei. Que comece o concurso, que comece a loteria do destino. Mas aqui então, enquanto mais uma intriga, mais uma cena, mais coisa ali no alto palácio, a cena muda agora. E muda para provavelmente um outro bairro mais simples da capital, onde um par improvável é apresentado. Pode passar. Saímos da pompa do palácio e vamos conhecer agora nossos personagens principais da história. Versículos 5 a 7. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quem são esses personagens agora? Olha e veja como o autor descreve os dois. Esse par improvável. São judeus. Um povo que foi dominado, né, pelos babilônios e agora pelos persas. Embora vários já voltaram para Jerusalém nessa época, muitos ficaram para trás no império. Não sabemos por quê. Entre todos esses que estão ali, eles são identificados, acho que são 4 vezes aqui nesses versículos, como exilados. Exilados. Longe do seu povo. Imigrantes forçados de estar ali. Não é a mesma cultura, não é a mesma língua, tentando se adaptar, que já estão ali há várias décadas, nesse povo e nessa cultura que não é a sua. Mais ainda, Esther, Hadassa, é órfã. Ao que tudo indica, são pessoas comuns, humildes e certamente insignificantes diante de um império imenso e pagão. Mas o texto diz que Esther é muito bonita. Mas ela é órfã, é judia, é exilada, seria a última pessoa a chegar ao trono. Mas alguém achou que ela era bonita o suficiente para levá-la para o palácio. E entramos na terceira cena, o spa real. Pode passar. Olha o versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Agora, Esther está ali perdida entre uma multidão de moças que vão conviver juntas durante 1 ano, brigando pelo rei. Você pode imaginar a cena?
Né? Imagina como que seria. Aí é bem reality show mesmo, né? Quem vai ter o quarto melhor lá no harém? Quem vai ter o tratamento de beleza melhor? Qual vai ter a melhor maquiagem? Imagina as intrigas. Imagina a fila do banheiro. Mas é o último lugar para uma moça de caráter. 1 ano de ansiedade. Manter as aparências, politicagem, dúvidas. E para quê? Para tentar impressionar um rei machista temperamental. Só que aqui, queridos, é que nós começamos a ver de novo a mão invisível de Deus por trás das cenas. E de novo, são pequenas pistas que o narrador deixa na história para a gente ir pegando. Olha o versículo 9. A moça o agradou, está falando do encarregado Hegai, o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Literalmente, quando fala que ela o agradou e ele a favoreceu, literalmente que ela encontrou favor ou misericórdia diante dos seus olhos. É uma expressão que vai ser repetida várias vezes aqui no texto, mostrando que pessoas que tiveram um olhar especial por Esther. Por quê? Por que ela encontrou esse favor do principal encarregado? Talvez, e provavelmente, o caráter dela brilhou. Mas o que nós vemos claramente aqui é que no meio da confusão dessa competição, Deus está cuidando e guiando da sua princesa. Enquanto isso, lá fora está o pai adotivo Mardoqueu, morrendo de preocupação. Versículos 10 e 11. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Dá para perceber que a ansiedade era muito grande. Ele estava por perto, não podia entrar, mas preocupado, tentando conseguir alguma migalha de informações sobre ela. Ela saiu dos seus cuidados. Né? Pais sabem a sensação de quando seu filho sai de casa para ir para a faculdade, talvez numa outra cidade, ou para um outro emprego. A sensação de que agora está solto ali, diante dos lobos ao redor. E como será? Será que aqueles princípios vão ser seguidos, vão ser lembrados? Talvez aquele primeiro emprego, a primeira conquista que transfere para outra parte do país. E agora, acesso a dinheiro no banco. Como que vai ser? Ele está preocupado com o que será feito com ela, o que ela vai fazer. Agora uma pergunta surge no texto. Por que ela não podia falar que ela era do povo judeu? Não tenho certeza. Provavelmente eles estavam simplesmente com medo. Talvez ainda muito incertos quanto ao papel da sua fé naquela situação. Queridos, eles não são super-heróis. Tá? São pessoas como eu e você que às vezes ficamos com medo, infelizmente, das repercussões de falar que somos crentes na escola e no local de trabalho. Que papel a minha fé deve tomar? Agora, é interessante que ao longo da história deles, nós vamos ver que isso vai mudar e no momento crítico, a fé deles se tornar muito conhecido. Num primeiro momento vai causar muito problema e depois solução. Mas assim, nós vamos ter que aguardar. E assim encerra o primeiro episódio. Você já começa a perceber um pouquinho como Deus está guiando a história. Esther não sabe o que vai dar, mas creio que já podemos ter uma noção da nossa grande ideia desse capítulo. Pode passar. A mão invisível de Deus exalta pessoas humildes para cumprirem o seu propósito. De novo, nós vamos continuar vendo sempre nesse livro como que a mão invisível de Deus está agindo. Então, nesse caso,
nós vemos que na história, o que ele faz? Ele levanta pessoas. Aqui são pessoas humildes, uma órfã, imigrante. Mas Deus usa e coloca no lugar certo para cumprir o seu propósito, que aqui eles nem sabem qual é ainda. Às vezes, nos processos seletivos desse mundo, ou a loteria dessa vida, revela deslealdade de pessoas. Facadas nas costas, talvez você já sofreu por isso no seu trabalho. Pessoas são tratadas como animais. Se olha currículos como se olha dentes de cavalo. Analisando pessoas como objetos. Mas você, se você está em Cristo, você faz parte do povo de Deus. E mesmo que nós não podemos ver, Deus está guiando a nossa história. E Ele vai te colocar na posição que será melhor para o bom propósito que Ele tem. Às vezes é um cargo maior, às vezes menor. Às vezes passa pelo desemprego. Mas é Ele quem faz com que encontremos graça e favor aos olhos dos nossos superiores, professores, autoridades. O nosso papel é mostrar o caráter de Cristo, a humildade, o amor, a bondade. Não entrar no jogo das intrigas da competição para tentar conseguir nosso espaço, porque é assim que se joga o jogo. Mas continuar sendo um fiel servo de Cristo, com honestidade, seja onde Ele nos colocar. E confiar os resultados a Ele. Porque na mão dele não é loteria. Vamos para o segundo episódio, então. A hora da escolha. Aqui, então, a primeira cena, chega o momento de uma noite com o rei. Voltamos para o reality show The Bachelor, versão persa. Depois de um ano de preparativos, e já eliminadas provavelmente algumas concorrentes, finalmente chegamos à rodada final. E vai explicar um pouquinho como vai acontecer. Versículos 12 a 14 diz assim: Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Eu não vou nem comentar isso porque eu não sei nem o que dizer sobre isso. Quando ia se apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Só de passagem, você percebe que tudo que está, todo o formato desse concurso, por mais que a gente pense no romantismo da história de Esther, mas quando você olha, realmente, tudo que está envolvido nesse concurso era apenas para satisfazer o apetite sexual desse rei. Para estas moças, embora talvez gostassem da atenção, da oportunidade de estar com o rei, a vida delas se resumia a uma noite. E depois viveriam praticamente o resto das suas vidas como viúvas, esquecidas no harém do rei, sonhando em um dia serem lembrados por ele. E o que para muitos provavelmente nunca aconteceria. Mas chega a vez de Esther. E nós vemos, olha os versículos 15 e 16. Quando chegou a vez de Esther, filho de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava uma boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado.
Aqui vemos que, mais uma vez, Esther não é apenas um rosto, mas um rosto bonito. Ela é sábia, ela é caráter. Ela é preciosa para Deus. O autor faz questão de lembrar todo o povo, a linhagem, os pais dela. Ela é a filhinha adotiva de Mardoqueu. Não é só mais uma que está lá. Mas ela é sábia. Ela não vai para ostentar. Ela ouve conselhos. E por onde ela passa, ela encontrou favor. Ela causou uma boa impressão a todos que a viam. Por isso, essa história não é tanto um reality show, mas a história de uma moça que, na verdade, já era uma princesa. Nos lembra um pouco da história de Cinderela. Uma órfã, insignificante, mas bela de caráter, não só de rosto, se preparando para o seu encontro com o príncipe. E no caso de Esther, debaixo dos cuidados de Deus que está a conduzindo. Vamos ver como foi, versículos 17 e 18. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Literalmente, ele amou a Esther. Ela foi favorecida. De novo, ela encontrou favor, misericórdia aos seus olhos por ele e ganhou sua aprovação. Literalmente, ganhou seu hesed, sua graça, seu amor leal. Mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. O príncipe encontrou sua princesa. O rei encontrou sua rainha. Havia algo diferente em Esther. Mais real, mais puro. Uma beleza muito mais rica e profunda do que aquela que só era tão rasa quanto 12 meses de cosméticos. Veja a ênfase do texto. Ele a amou. Ela ganhou favor, ganhou o amor leal, a aprovação dele. O rei está tão feliz que prepara uma festa, outra festa, mas desta vez é uma grande festa, a festa de Esther. Então ela passa a morar no palácio. Mas a última cena do nosso capítulo muda. E é curioso porque ela está inserida aqui. Passa um tempo, nós não sabemos quanto tempo, mas conta a história de um bem que já surge por causa dessa nova posição de Esther e Mardoqueu. Esther chegou ao topo, onde era impossível ela chegar, mas e agora? O que ela vai fazer com isso? Será que ela vai se lembrar do seu titio e do seu povo? Ou vai deixar tudo para trás na sua nova, recém-encontrada celebridade? Não. Esther não deixou que a fama e o poder subissem à sua cabeça. Na verdade, a primeira coisa que acontece é que ela tem uma oportunidade de fazer um bem muito grande. Vamos ler o restante do capítulo 19 a 23. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. O espião real, Mardoqueu.
Ele está lá agora, dia a dia, só aguardando notícias, ansioso ainda sobre ela, feliz do que aconteceu. Mas a gente ainda vê o caráter, de novo, de Esther. Ela continua submissa ao seu tio. Ela poderia ter falado que ele já era ultrapassado e não sabia nada da vida de um palácio. Mas ela ainda é a órfã que o titio Mardoqueu adotou. Ele ainda é o mentor, o conselheiro dela e o único que conhece de fato a sua fé. E por causa disso, eles têm juntos a oportunidade de salvar a vida do rei. Queridos, é curioso aqui, é muito legal como o autor vai já inserindo alguns elementos na história. Ela acabou de se tornar rainha e logo salva a vida do rei. Será que isso vai se tornar um padrão? Será que Deus vai usar Esther em sua nova posição para salvar mais pessoas? Este foi apenas um ensaio de como eles poderiam ser usados para fazer o bem que Deus tinha planejado para eles. Logo, capítulo 3, uma ameaça muito maior vai surgir, um inimigo, o vilão da história, que vai ameaçar toda a história dos judeus, e então Esther e Mardoqueu vão perceber que tudo o que aconteceu até aqui, na verdade, foi a mão invisível de Deus, os preparando para os seus propósitos. E esse é o ponto da história. A mão invisível de Deus exalta pessoas humildes para cumprirem o seu propósito. De novo, é o seu propósito, não o seu propósito, não o meu propósito. É o propósito que Deus tem. Efésios 2:10 diz que Ele nos salvou para a prática de boas obras que Ele preparou de antemão para nós fazermos. Nós seguirmos, uma vez que recebemos a fé, recebemos a salvação de graça por meio da fé, agora nós devemos agir para isso, no caminho que Deus preparou para nós. Queridos, Deus continua fazendo isso hoje, exaltar o seu povo para os lugares que Ele tem. E mesmo que não pareça para você um lugar exaltado, mas é o lugar onde Deus te colocou para te usar naquele meio para Ele. Abra lá em 1 Coríntios 1, 26 a 31. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Como eu amo essa passagem. Nos lembra quem nós somos. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus continua fazendo uma grande obra de salvação no mundo. A maior obra que está acontecendo no mundo hoje é isso. É o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo expandindo, pessoas conhecendo o Evangelho, sendo salvos por Deus. E quem está fazendo isso? São as pessoas simples, humildes, que não são nada, eu e você, mas que Deus chamou, Deus escolheu, para envergonhar aqueles que acham que são tudo. A igreja é composta por isso. Ele escolheu resgatar famílias, transformar vidas, salvar pecadores e usar a igreja. Mas quem são as pessoas da igreja? Fracos, pecadores, humildes, salvos pela graça, portadores
do Espírito Santo do Deus vivo. Jesus Cristo tomou nossas vidas insignificantes, nos salvou e está nos usando como seus embaixadores, para que este mundo olhe para você no lugar que Deus te enviar como seu embaixador e diga: como? Como que esta pessoa mudou tanto? Como que o casamento dele é saudável? Como que os seus filhos ainda o amam? Como que você consegue viver por tanta pressão, mas tranquilo, confiante? Eu não entendo. Qual a sua técnica? Qual o livro de autoajuda que você leu? Não. É Jesus. E Deus tem colocado cada um de nós em lugares para levar adiante o seu reino, proclamando o Evangelho, fazendo bem às pessoas que estão aos nossos cuidados, ao nosso redor, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Deus tem colocado crentes em lugares chaves, dado poder de influência às vezes, nem que seja cuidando de uma pessoa, nem que seja do lado de várias pessoas ao seu redor trabalhando, mas Ele usa eu e você, pessoas simples e improváveis. Queridos, não é uma loteria. Deus está no controle para cumprir o seu plano. Às vezes Deus nos concede algum sucesso e precisamos tomar cuidado, porque somos tentados ao orgulho, a achar que nós conseguimos conquistar isso pela nossa força, a nossa beleza, a nossa inteligência. E começamos então a adotar uma independência e nos distanciarmos de Deus e do seu povo. Percebe quantas vezes isso acontece quando um crente sobe para um lugar mais alto de poder, de influência, de riqueza, rapidamente, muitas vezes se afasta de Deus. Não, eu que consegui, eu não preciso de Deus. Eu estou nessa. Essa seria a tentação de Esther. Se Deus te deu algum sucesso, não é por causa de você, não é nem para você. Ele quer que você use sua posição para a glória dele, propagando o seu reino, fazendo bem aos outros. Isso é muito mais do que apenas ganhar dinheiro para sustentar missões. É entender que o seu trabalho é sagrado, que ali você é um embaixador de Deus, para cuidar de gente, para promover o Evangelho. Muitos jovens, os jovens precisam ser preparados para usar os cargos que Deus der para isso. Pais precisam entender qual é entregar os seus filhos ao Senhor, é buscar isso. Use o que Deus te deu para desenvolver relacionamentos de redenção para salvar vidas. Quais as nossas respostas, aplicações para isso? Pode colocar aí. A vida não é uma loteria. Você não está onde você está por acaso. Deus pode te tirar desse emprego, levar para outro, pode melhorar, pode ser, mas onde Ele te colocar, Deus vai te colocar no lugar que Ele quiser. Próximo. E onde Ele te colocar? O meu papel e o seu papel é demonstrar lealdade a Deus, buscar o bem de todos que estão ao nosso alcance e mostrar a graça. E por último, seja humilde. Deus te colocou ali pela sua graça para o seu propósito. A mão invisível de Deus exalta pessoas humildes para cumprirem o seu propósito. Umas semanas atrás, um grupo de homens, nós temos estudado um livro sobre o que significa ser homem de verdade, homem de Deus. E foi muito interessante, a gente estava estudando sobre justamente a área do trabalho. E um dos irmãos ali, um dos homens, ele falou, olha, eu nunca tinha parado para pensar que o meu trabalho é sagrado. Às vezes a gente pensa, não, só pastor, missionário ali, sim, aí é trabalho de Deus. Aqui a gente ganha os recursos, ganha o sustento, né, contribui para a igreja, para missões, e é isso. Não. Mas que Deus confiou alguma parte desse planeta aos meus cuidados, no meu trabalho,
para eu cultivar, para eu guardar, para eu desenvolver, para as pessoas ao meu redor, para eu ser luz na vida deles, é sagrado, é um chamado sagrado, tão importante quanto ser pastor, missionário, sendo embaixador de Cristo onde Ele te levar. A mão de Deus exalta pessoas humildes. Não perca isso de vista. Não acha que é a sua inteligência, a sua grandeza que te colocou para você fazer o que quiser. Pessoas humildes para cumprirem o seu propósito. Pai, muito obrigado por essa primeira noite da conferência, abrindo a Tua palavra, essa história tão incrível, em que nós já vemos o Senhor dirigindo cada parte dessa história, com o carinho e a preocupação do Teu povo, para trazer a sua salvação. Pai, cada um de nós tem os seus sonhos de onde gostaria de chegar na vida, trabalho, estudos, conquistas. Pai, ajude-nos a submeter isso ao Senhor. Que seja a Tua vontade, os Teus propósitos, a Tua glória. Ajude-nos a sermos humildes diante do Senhor, para que as pessoas ao nosso redor vejam com favor, vejam com carinho, vejam a diferença das nossas vidas. E que o Senhor use cada um de nós, onde o Senhor colocou, para salvar vidas através do Evangelho. Fazer o bem para as pessoas. Cuidar das pessoas, não ver simplesmente peças numa máquina de uma empresa ou do governo, mas cuidar de vidas, nos preocuparmos com elas, para que a verdade da Tua palavra se espalhe e a Tua glória seja manifestada. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.